pessoal! Vocês vão participar comigo hoje das diretrizes da segunda fase de Direito Constitucional, né, pessoal? E nesse primeiro momento eu quero falar com vocês que é muito gratificante nós, professores, trabalharmos com vocês pelo ideal do sonho que os senhores têm de pegar a carteira da OAB, de serem advogados na advocacia privada ou na advocacia pública. Meus amigos, para mim, para nós da Rede Júris, é uma honra muito grande poder fazer parte dessa tua trajetória e dessa tua vitória que está muito próxima. Então nós confiamos em você, nós acreditamos em você. Às vezes eu já passei por esses momentos, né, da gente mesmo se desacreditar, né? Então eu quero estimulá-lo, eu quero dizer que você pode, você tem tudo para dar certo nessa segunda fase. Então nós vamos passar diretrizes, mas essas diretrizes não são somente para você que vai fazer a segunda fase. Então são matérias que poderão estar nas nossas questões, mas que estão também na primeira fase. Então, meu amigo, você que vai fazer primeira fase também, poxa, você é meu mega convidado para estar aqui comigo agora, para ouvir o que eu vou dizer. Porque se você vai fazer a primeira fase, vai chegar o momento da segunda. Se você está na segunda fase, seu dia da aprovação está bem próximo. Senhores, vamos lá. Vamos então começar com essas diretrizes. Vamos falar um pouquinho sobre o que nós esperamos dessa prova de direito constitucional. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente se propõe a uma prova, primeira coisa é ler o edital. Então, os senhores que já passaram da primeira fase, estão na segunda fase, vão fazer em constitucional, elite constitucional, né? Quem escolheu constitucional escolheu muito bem. Por quê? Porque o constitucional, na parte das peças práticas, são peças previsíveis, nós temos uma previsibilidade das peças e nós temos um percentual, uma estatística de questões, gente. Então, são questões que os temas são previsíveis. Quando nós preparamos os senhores para a primeira fase, o que é que nós falamos? A GV repete os assuntos. Pessoal, e no 20º exame não foi diferente. Eu quero aqui dar uma informação muito top para vocês. Das 7 questões de constitucional, nós cantamos 4 questões em sala de aula. Meus amigos, 4 questões em sala de aula. Dessas 4 questões em sala de aula, então, o aluno teve muita facilidade para responder na primeira fase. Uma questão nós cantamos no Super Júris. Por que eu sempre escolho o controle para falar? Quando eu vou falar pra galera do bem, pra galera vencedora, pra galera que sonha e vai atrás. Porque é uma questão que nós vamos encontrá-la. Meus amigos, seja na primeira fase, seja na segunda fase, para quem escolheu, muito bem escolhido, direito constitucional, não tem como fugir. Controle estará lá, te esperando. E por isso eu estou aqui, para falar que eu vou te preparar. Então eu quero mostrar para vocês, primeiramente, a importância de se ler o edital. Meu amigo, nunca vá para uma prova sem ler o edital. Nunca, nunca. Sempre você tem que ler para entender as regras, para entender o que vai acontecer naquele dia, para você ir seguro. Então a questão da sua segurança, ela passa pela questão do edital. Beleza? Então, atenção a isso. Amigos, então dentro dessas diretrizes, você vai encontrar na tua prova qual a estrutura. Você vai encontrar uma peça prática, você vai fazer uma peça prática e vai responder a 4 questões. Então, dentro de direito constitucional, as peças práticas, nós vamos encontrar 4 questões para serem respondidas. Questões secas, estilo conceito e controle de constitucionalidade? Não. O que é que o edital fala? O edital fala que vocês vão encontrar situações problema. Então, o edital vai trazer um problema e aí o edital não aprova. E aí o examinador vai avaliar de você a sua sensibilidade para detectar o problema, para mostrar a solução dentro de uma clareza, dentro de uma objetividade. Então, meus amigos, a nossa estrutura, eu não sei se vocês estão lembrados, quando nós estudamos no ensino médio, quando nós fazíamos redação para treinar para vestibular, etc. Lembra que nós tínhamos aquela estruturazinha, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão? Então, a nossa questão discursiva, a estrutura dela é diferente. Nós não fazemos introdução, desenvolvimento e conclusão, não. Nós já começamos com a conclusão.
na questão discursiva? Nós fazemos justamente o contrário. Para quê? Para mostrar para o examinador que nós dominamos o assunto. Então, eu já vou mostrar, como se diz, a resposta para o problema logo de início. Então, eu vou treinar você em como responder essas questões de modo claro, objetivo e que prenda a leitura do examinador para que ele leia toda a sua questão e te dê a pontuação máxima, ok? Então, nós vamos treinar você, nós vamos passar teoria, nós vamos mesclar a teoria, mas sempre pensando com questões de provas anteriores. Por quê? Porque você precisa ter intimidade com o estilo da banca. Senhores, a teoria, o domínio da teoria é importante? É. Mas a estrutura da prova, você ir ciente de como é o padrão, porque há um padrão da prova. Então, você ter treinado questões anteriores e ir consciente desse padrão, isso te coloca muito à frente daquele candidato que estudou sem estratégia, daquele candidato que não teve uma metodologia, daquele candidato que não teve um estudo sistematizado, tá? Então, e nós comprovamos isso, né? O nosso índice de aprovação na primeira fase na Rede Júris foi de mais de 85% de aprovação na primeira fase. Graças a Deus, nós aprovamos muitos alunos que estão conosco na segunda fase, porque na Rede Júris é assim, você faz a primeira fase e ganha a segunda. Então, quem esteve conosco na primeira fase, estará conosco na segunda fase automaticamente, vários alunos de Direito Constitucional. E você que não esteve conosco na primeira, vai estar conosco e vai aprender a como cativar o examinador, a como conquistar essa pontuação. Por quê? Porque a peça prática vale 5 pontos. Meus amigos, e as questões discursivas, cada uma vale no máximo 1,25. E como são 4 questões, também valem 5 pontos, totalizando os 10 pontos da prova. Então, não podemos negligenciar a pontuação que vem, que é oriunda das questões discursivas, ok? E aí, dentro das questões discursivas de constitucional, os senhores sabem quais são as matérias mais cobradas? Por exemplo, o aluno que vai se preparar para a segunda fase de constitucional, ele precisa de estudar histórico das constituições brasileiras? Ele precisa estudar elementos de direito constitucional? É óbvio que não. Meus amigos, a banca, como eu falei para vocês, a banca é previsível. E aí são questões, são matérias, são tópicos, vejam bem, que são cobrados na primeira fase e também na segunda fase. Mas na segunda fase com um grau a mais de sofisticação, ok? Então o lance está aí. Carol, a matéria é a mesma, né? Coincide com as matérias mais cobradas na primeira fase? Amigos, e muito coincide. Mas qual é a mudança? Qual é a diferença, então? Qual é o tempero da segunda para a primeira fase? É que na segunda fase vem um nível maior de sofisticação, vem um aprofundamento maior, que é o que nós vamos fazer com vocês na segunda fase. Preparando para a segunda fase, nós vamos abordar a teoria, aquilo que é mais rebuscado, aquilo que é mais aprofundado, aquilo que nós sabemos que a banca pode vir a exigir. Meus amigos, e quando eu falo isso, eu posso garantir isso para vocês. Por quê? Porque nós temos tradição nas provas. Nós conhecemos a FGV, nós conhecemos o estilo GV de ser, ok? Quando nós falamos que o primeiro item cobrado é controle de constitucionalidade, nós vimos na mídia direto aí, né, os jornalistas falando, o Supremo ao julgar a ADI tal. E aí, Marta, tudo bem? Então, é algo que é palpável, é tangível. Não querendo puxar briga aqui com o Gleison de jeito nenhum, mas quando tu vai fazer uma prova de penal, tu já reparou assim os exemplos de penal? Por exemplo, para exemplificar o que é uma embriaguez involuntária, aquele exemplo clássico do Damásio, né? Que ele fala que o cara caiu no tonel de vinho e aí se embriagou, saiu, cometeu o crime. Gente, o constitucional é a nossa... Isso aí, João. Fala, João Manuel, que saudade de você. Então, o constitucional é algo tão real, é algo que nós vivenciamos no dia a dia, é algo que nós vemos nos jornais. Então, isso nos auxilia, isso é um ponto favorável a nós, né, que acompanhamos aí a evolução política do nosso país. Então, o primeiro item, pasmem, o mais cobrado nas questões discursivas é controle de constitucionalidade, tá? Então, controle de constitucionalidade
é o primeiro item que nós trabalharemos dentro do nosso curso para a segunda fase na Rede Júris. Meus amigos, qual é o segundo tópico que nós vamos trabalhar para as nossas discursivas? O segundo tópico que nós vamos trabalhar para as nossas discursivas não poderia ser outro, senão processo legislativo. Meus caros, artigo 59 da Constituição e seguintes. Então, as espécies normativas, onde nós vamos dar ênfase às emendas constitucionais, às leis ordinárias e complementares e medidas provisórias. Então, processo legislativo, a chance de estar presente na nossa prova de segunda fase, altíssima, né? Tirando o controle, processo é a disciplina que mais tem incidência nos exames anteriores. E como nós dissemos, a banca, ela é previsível, a banca, ela é sistemática, ela não gosta de mudar de assuntos, ela sempre repete os assuntos. E nós vamos usar isso a nosso favor, porque nós não somos bobos. Nós vamos estudar com a estratégia, com os próprios elementos que a banca nos fornece. Então, nas nossas diretrizes para a segunda fase, quais são as minhas dicas de hoje? Primeiro, nós vamos dar ênfase total para controle de constitucionalidade. Segundo, processo legislativo. Pessoal, terceiro item que é mais cobrado nas discursivas de constitucional. Terceiro item é repartição constitucional de competências. Na repartição constitucional de competências, nós temos lá as competências administrativas ou materiais e nós temos as competências legislativas. As materiais ou administrativas estão concentradas nos artigos 21 e 23 e as competências legislativas, elas estão concentradas nos artigos 22 e 24. Então, nós vamos destrinchar, nós vamos falar para vocês, nós vamos dar dicas. Nessa parte de repartição constitucional de competências, é uma parte que nós damos muitos métodos mnemônicos também. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã, né, de métodos mnemônicos, mas na parte de repartição constitucional de competências nos auxilia bastante. Então, nós vamos trabalhar controle, processo legislativo, repartição constitucional de competências, meus amigos, e vamos trabalhar também separação dos poderes, tá? Então, dentro de separação dos poderes, são mais cobrados os itens relacionados ao poder judiciário e ao poder legislativo. Por exemplo, na última prova, na segunda fase do 19º, caiu uma questão facílima, falando sobre CPI, sobre Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, muito tranquilo. Então, basta que nós façamos uma revisão focada, uma revisão direcionada, uma revisão concentrada nos principais itens passíveis de serem cobrados e nós iremos muito bem na prova. E mais uma vez, a discursiva, ela é tão importante quanto a peça, porque a pontuação é a mesma e ela vai te levar à sua aprovação. Meus caros amigos, né, senhores, prezados, futuros advogados, isso está muito próximo de acontecer, né, meu futuro colega advogado, cabe controle de constitucionalidade de leis municipais em duas hipóteses. Quais são? No controle difuso de constitucionalidade, que nós vamos ver no nosso primeiro encontro, e também no caso do controle concentrado de constitucionalidade, no caso da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ok? Que se eu fizer uma leitura direcionada, isso vai otimizar, isso vai dar um pulo, isso vai dar um salto nos meus estudos que eu não tenho noção. Você não tem noção da importância de fazer uma leitura direcionada do texto constitucional. E nós vamos disponibilizar isso para você. Então, 2 materiais. 1, uma tabela de quórums. 2, um roteiro de leitura dos principais artigos da Constituição, que os senhores vão fazer essa leitura pré-prova. Poxa, Carol, mas pode ler na hora. Gente, mas tem que ir com a Constituição já estruturada na tua cabeça. Você não vai deixar para fazer pesquisa lá na hora. Lá na hora é só abrir e meter bala. Agora, essa intimidade com o texto e com o conteúdo, por exemplo, eu tenho que saber que se trouxer para mim uma questão de emendas constitucionais, eu vou direitinho no artigo 60. Então, eu já vou estar com essa estruturação dos principais itens e dos principais temas já organizados na minha mente para facilitar a minha vida no dia da prova. Já falei para vocês aqui, é a gente querendo facilitar a vida de vocês. Clécia, disponibilização gratuita, ok? Galera, eu vou pedir para disponibilizar a partir de amanhã. Agora,
Se você quiser enviar um e-mail para mim, meu e-mail pessoal, falando, Carol, envia para mim, eu prometo para vocês que até amanhã, de hoje até amanhã, eu também enviarei, ok? Então, o meu e-mail é Caroline, mesmo Caroline com C e 2 N's, martins@hotmail.com, ok? Pessoal, nossos materiais para a segunda fase são materiais bem pontuais. Eu vou disponibilizar 2 para vocês gratuito, né? Que é o roteiro de estudos e a tabela de quórums, mas nós temos outros materiais que serão disponibilizados no decorrer do nosso curso. Materiais bem direcionados, bem focados, ok? Tenho página no Facebook, sim, Caroline Brasil, página pessoal, e Professora Caroline Brasil é a minha fanpage, ok? Periscope, Caroline Brasil, @Caroline Brasil, Caroline com C e 2 N's. Galera, então, escolheram Constitucional? Escolha bem feita, vocês acertaram o alvo. Constitucional é muito tranquilo, a peça é previsível, as questões são tranquilas. Quando eu falo tranquilas, obviamente, para quem se prepara para elas. Galera, valeu demais esse encontro. É muito bom sentir esse carinho, essa energia boa de vocês. E vocês sabem qual é a nossa hashtag, né? Nossa hashtag se resume em uma frase. A gente tem tudo para dar certo. A gente tem tudo para dar certo nessa segunda fase e depois é só partir para comemoração, ok? Valeu demais, forte abraço e até uma próxima transmissão. Não esqueça de pedir seu material, ok? A gente precisa de material de apoio aí para dar aquela turbinada nos estudos. Beijão, galera!